peregrinação. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Até aqui nos falou a palavra do Senhor, que Deus nos abençoe. E conforme eu disse, finalmente chegamos ao fim dessa série, ao fim da jornada dos peregrinos. Esse salmo é um salmo que faz parte desse grupo, salmos de peregrinação. Eu não sei se você estava aqui quando nós iniciamos esta série. Nós começamos lá no Salmo 120, lá que começamos a nossa série. E se você olhar o Salmo 120 e comparar com este salmo, você vê que é completamente diferente. Parece que faz um contraste. Lá no Salmo 120, o clamor é como? De angústia. Ele está saindo para adorar ao Senhor e no caminho ele vai encontrar pessoas, línguas mentirosas, pessoas querendo guerrear contra eles, pessoas que não querem a paz. Ele está ali com o coração angustiado e ele sai, ele fala: Senhor, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Mas agora, quando ele está aqui no Salmo 134, o foco muda, o coração dele é diferente. O Salmo 134 aqui é como se fosse o cume da jornada. Ele chegou finalmente, ele cumpriu a sua tarefa de adorar ao Senhor e agora ele faz o convite final. É o último dia da festa, um convite final para essa adoração ao Senhor no templo, na casa de Deus. Agora, o contexto desse salmo e o ambiente dele não é de guerra, não é de conflito, não é de angústia, mas agora ele é de adoração. O ambiente é de adoração, de celebração, de comunhão entre os irmãos. O foco agora é adorar somente a Deus, independentemente das circunstâncias que eles possam viver ou estão vivendo naquele momento. E o Salmo 120, Salmo 120, nós vemos esse contraste, coração pesado, coração ali aflito, apertado. Agora no Salmo 134, como que está o coração do peregrino? Está rendido em adoração. É um coração que está ali feliz diante da presença do Senhor. Ele está ali totalmente aberto para adorar a Deus. E é assim também que acontece na nossa caminhada cristã. Nós também estamos numa peregrinação até a Nova Jerusalém. E quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, é difícil. Eu tenho falado isso nas casas, nas visitas que eu tenho ido. Eu falo, quando nós decidimos buscar ao Senhor, quando nós fazemos um compromisso com Jesus, não pense que não virá a tentação. Passaremos por momentos difíceis. Seguir ao Senhor não significa estar isento de problemas, de aflições. Mas o que muda é a companhia que nós temos. Nós temos o Senhor ao nosso lado, nós temos irmãos ao nosso lado, e a jornada ela pode ser um pouco mais leve, não precisa ser tão pesada. E quando nós iniciamos esse compromisso com Cristo, passaremos por tentações, passaremos por lutas, por desafios, assim como o peregrino passou. Ele passou por muitas dificuldades no início da sua jornada. E de acordo com a nossa caminhada, Deus ele vai fazendo uma obra em nosso coração. Ele vai transformando ele vai trazendo, nós entramos no processo de santificação. Nós somos transformados até o ponto de nós chegarmos aqui nesse estado que nós encontramos no Salmo 134, um estado de coração totalmente rendido ao Senhor. É isso que Deus quer para a sua vida, conforme eu disse no culto. Nós nascemos, você nasceu para adorar ao Senhor. E meus irmãos, como é bom quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que louvar a Deus,
Adorar ao Senhor é o propósito da nossa vida. É para isso que Deus nos criou. Um dia, conforme eu estava vendo, hoje é domingo, mas um dia, todos os dias serão domingo. Todos os dias serão de adoração. Todos os dias serão para adorar ao Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós não estamos juntos, reunidos na glória, junto com o nosso Pai eterno, todos os dias, todas as semanas e meses, nós somos convocados a adorar ao Senhor. Nós somos chamados. E esse é o tema da mensagem hoje, é isso que eu quero falar com vocês. Nós somos convocados para adorar ao Senhor. É essa a lição deste salmo. É um convite, é um encorajamento para que eu e você adoremos ao Senhor. E ele apresenta algumas lições de como, nós podemos adorar ao Senhor. Se somos convocados para adorar ao Senhor, devemos, em primeiro lugar, adorá-lo em todas as circunstâncias. É essa a primeira lição. Versículo 1 diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Nós vemos aqui que nesse primeiro verso tem um convite. É um convite que o povo de Deus ali, em louvor, em comunidade, ele está fazendo para pessoas. Ele está falando, bendizei ao Senhor. Bendizer aqui significa louvar. Mas não somente louvar com os lábios, mas também com a sua vida, exaltar a Deus por meio de palavras, mas também por meio de ações. Não adianta louvar a Deus, é o que nós vemos aqui, e não ter uma vida que também o adore. E aqui, esse convite não é feito para qualquer tipo de pessoa, não é feito ao povo, mas na verdade é o povo que está fazendo um convite aos servos do Senhor. Ele diz, vós todos quem? Servos do Senhor, vocês que assistem, vocês que trabalham e servem na casa do Senhor, aqui no caso do Salmo, é no templo, na casa de Deus, esse convite é para eles. O povo está aqui encorajando os levitas, os sacerdotes, para que louvem ao Senhor, para que bendizem ao Senhor. E os sacerdotes e os levitas, eles faziam isso por meio dos sacrifícios, mas também faziam isso por meio de cânticos, instrumentos musicais. E eles não faziam isso somente durante o dia. Se você observar lá o contexto histórico desse salmo, fala que Davi, ele elaborou ali, ele criou uma lista de praticamente turnos na casa do Senhor, para que os cantores pudessem louvar a Deus não somente de dia, no momento ali do sacrifício, mas também no período da noite. Então, se você parasse para pensar, é como se a igreja deles ficasse aberta 24 horas por dia. E durante 24 horas havia cânticos ao Senhor. Mas não tinha ninguém lá dentro, era apenas os cantores. Isso, era apenas os cantores louvando ao Senhor, porque o culto não era para as pessoas, o culto era para Deus, era para adoração a Deus. Então, se você chegasse naquele momento, você olhar algo um pouco, você se sentir estranho naquele ambiente. Você olhar o templo vazio e os cantores lá louvando ao Senhor. Então, esse primeiro versículo, o povo está ali, encorajando, motivando, exortando esses servos do Senhor a louvar a Deus, a bendizer o nome do Senhor nas horas da noite, ou seja, o louvor de forma contínua. E é dessa maneira que eles estão encorajando. E, meus irmãos, aqui já há duas aplicações para a nossa vida. O que esse texto significa para a nossa vida? Significa que nós devemos aprender a louvar a Deus em todas as circunstâncias. É muito fácil, nós louvarmos a Deus quando tudo vai bem. Quando as coisas estão, indo ao nosso favor, do jeito que nós gostamos. Mas quando olhamos aqui, você vê que
há um encorajamento para que o louvor, para que a adoração acontecesse também nos períodos da noite. Isso aponta para os períodos de noite, de escuridão na nossa vida, períodos onde a gente passa por incertezas, por dores, quando nós passamos por um momento de dificuldade. Nós devemos também continuar louvando ao Senhor, devemos continuar vindo à igreja, adorando ao Senhor, quando passamos por dificuldades. E nós vemos essa atitude na vida de duas personagens da Bíblia, Paulo e Silas. Paulo e Silas, né? Paulo, ele foi um dos apóstolos, e ele diz a palavra que ele foi preso. Ele foi espancado, foi preso, colocado lá na prisão, prenderam seus pés, as suas mãos. E imagine a situação. Está lá Paulo e Silas, por pregarem a palavra de Deus. Não foi porque desobedeceram a Deus, eles estavam sendo castigados por Deus porque foram desobedientes, mas eles estavam ali por causa do nome do Senhor. Agora pensa, você nessa situação, você está com os pés e as mãos amarradas, com as costas em carne viva, num local totalmente escuro, com fome. Você está nesse local cheirando mal, porque era dessa maneira que eram as prisões antigamente. Ainda é, né? Ainda é, hoje não é 5 estrelas. Agora, qual que seria a sua atitude? Talvez alguns se lamentariam, chorariam, falar, Senhor, não é fácil te seguir, tá vendo, Senhor? Talvez Paulo e Silas pudessem estar ali, Paulo, tá vendo? Olha que enrascada que nós nos metemos. Poderiam lamentar, essa vida de seguir a Cristo, de pregar o Evangelho não é fácil. Olha o que isso está nos causando. Alguns atualmente poderiam falar, tá vendo? Isso é o inimigo. O inimigo está lutando contra a minha vida. Mas ao invés de eles reclamarem, ao invés de procurarem razões, por que está acontecendo isso com a gente? A palavra de Deus diz que eles louvam. Eles poderiam ter reclamado, mas eles louvam. Atos capítulo 16, versículo 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Que atitude é essa? Uma atitude de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Uma atitude de pessoas que entenderam que devem louvar ao Senhor em toda circunstância, nas boas e nas ruins. E o resultado nós vemos que foi incrível. De repente, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram, ninguém fugiu, o carcereiro achou que os presos tinham ido embora. Paulo dá um grito, não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E naquele momento, o carcereiro, ele se rende a Cristo. Ele fica tão impactado com a atitude daqueles homens, que eles se rendem a Cristo. Ele entrega a sua vida a Cristo e diz que ele e a sua casa foram todos batizados, entregaram a sua vida ao Senhor. Meus irmãos, quando nós louvamos, quando nós aprendemos a louvar a Deus, nos momentos difíceis, quando o nosso coração não está com tanta vontade, com tanto desejo de adorar ao Senhor, nós vemos aqui que algo acontece, algo sempre vai mudar. Primeiro, vai mudar dentro de nós, depois, ao nosso redor. E é isso que nós devemos aprender, meus irmãos. Devemos aprender a louvar a Deus em todas as circunstâncias. Devemos, nos momentos difíceis, nas horas escuras da noite, nós devemos lembrar que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Você sabe disso. Mas às vezes é difícil de crer nessa verdade,
que Deus está no controle, mas Deus, como assim o Senhor pode estar no controle dessa situação? Eu não consigo enxergar. Se o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão gracioso, por que que vem a dor? Por que que vem a enfermidade? Por que vem essa situação adversa? E o que Deus quer que você faça nesse momento? Que você fique questionando, que você fique perguntando, que você fique reclamando, se lamentando? Não. O Senhor quer que você aprenda a louvá-lo. Ele está olhando para você e falando: e aí? Será que a minha serva vai louvar? Será que meu servo ele vai continuar me adorando? Vai continuar firme? Vai continuar buscando? Pense nisso. Segunda aplicação para a nossa vida, fala de vigilância. Louvores no período da noite nos ensina sobre vigilância. Os sacerdotes deveriam estar ali o tempo todo alertas. É como se ele estivesse lá na casa do Senhor e simplesmente falasse: bom, será que vale a pena ficar louvando aqui, cantando ao Senhor? Não tem ninguém aqui. Eu não estou vendo o Senhor, não estava vendo nenhuma manifestação. Então, ele poderia o quê? Relaxar. Ele poderia falar assim: bom, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma atividade a cumprir, mas como não tem ninguém olhando, eu posso descansar um pouco. E aí há o incentivo do povo. Vocês, servos do Senhor, que servem na casa do Senhor no período da noite, continuem louvando a Ele, continuem alertas, continuem vigilantes. E meus irmãos, deve ser assim também na nossa vida. Nós somos chamados para ficar alertas, nos mantermos com uma fé ativa, com uma comunhão com Deus constante. Louvar em meio às dificuldades é resistir ao desânimo, é ir contra a nossa natureza. Isso não é comum. Louvar a Deus em meio às adversidades, isso não é comum. Se manter esperançoso em meio às dificuldades, isso não é comum. Somente uma pessoa que é cheia do Espírito Santo pode, em meio às dores, pode, em meio às catástrofes da sua vida, erguer as mãos para os céus e falar: Senhor, eu continuo te adorando, eu continuo vigilante, eu continuo constante na sua presença. Aprenda isso, guarde isso no seu coração. Talvez hoje você esteja bem, guarde isso, para que no momento de dificuldade você fale: Senhor, lembrei, eu preciso louvar o Senhor também nos períodos da noite. Somos convocados para adorar ao Senhor. Em primeiro lugar, em todas as circunstâncias. Mas em segundo lugar, nós somos convocados para adorar ao Senhor com um coração sincero. Esse versículo 2 fala exatamente sobre isso. Acompanhe a leitura. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Essa expressão aqui que está nesse salmo, erguer as mãos, ela é usada de várias maneiras no contexto bíblico. A primeira é para fazer um juramento. Nós vemos isso em alguns filmes. Antigamente se fazia isso. Levantava-se a mão e jurava, para significar um compromisso que a pessoa estava fazendo, um compromisso, um juramento. Mas também era para demonstrar um ato de rebelião. As pessoas levantavam a mão para poderem protestar, para indicar oposição ou insubordinação. A terceira situação que as pessoas levantavam as mãos na Bíblia era para abençoar. Os sacerdotes e o sumo sacerdote, ele tinha uma tarefa que era abençoar todos os cultos, sempre no final de cada sacrifício, ele ia lá e levantava as mãos sobre o povo para desejar a bênção de Deus e proclamar a bênção de Deus sobre o povo após o sacrifício. E por fim, que é o caso aqui deste salmo, era uma expressão de oração. Levantar as mãos ao Senhor ou ao templo, em direção ao templo, conforme aqui no texto, era para expressar a sua oração,
aqui o povo, aqui ainda é o povo, exortando aqueles levitas, os sacerdotes, aqueles homens que serviam a Deus no templo, a terem uma postura de dependência do Senhor. Porque oração é exatamente isso, dependência. Se você não depende do Senhor, você não ora. E aqui a ideia e a exortação, o encorajamento é para a oração. E além disso, quando nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensina que nós tenhamos momentos de oração com mãos estendidas, mãos levantadas. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo orienta, o seu discípulo, ou o pastor Timóteo, dizendo: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. É isso que Paulo queria da igreja, dos homens da igreja, que em momentos específicos eles possam orar, levantar mãos santas. E aí traz a ideia de que não é somente um gesto, mas é uma vida em santidade, uma vida na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E é claro, levantar as mãos, como nós vemos em vários contextos religiosos, e aí trazendo para a atualidade, aqui Paulo, ele não está aqui tentando nos ensinar que toda oração deve ser de mãos erguidas. Esse salmo não quer ensinar também isso. Não, então, pastor, está dizendo que se levantar as mãos, é sinal de dependência, então todas as minhas orações, é isso que a Bíblia está ensinando aqui para a gente? Não, ele está falando que em alguns casos, é sim necessário que você levante as mãos. Em alguns casos, você pode dentro da sua casa, às vezes não falar nada, mas só levantar as mãos. Isso mostra que o seu coração, ele deve estar em total dependência. Mas mais do que uma atitude ritualística, levantar as mãos, como se fosse levantar as mãos causasse o efeito no nosso coração. Esse salmo nos mostra aquilo que muitas das vezes nós estamos suscetíveis a fazer. Nós estamos, às vezes, suscetíveis a adorar ao Senhor apenas de forma ritualística. Nós fazemos apenas atos que perdem a sua essência. Porque é possível. Por isso que há essa exortação. Erguem as mãos e bendiz ao Senhor. Porque eles poderiam cair na tentação de fazer apenas um ritual. Não, eu estou aqui porque chegou a hora do meu turno, então eu tenho que fazer. É assim também na nossa vida. Bom, hoje é domingo, eu tenho que ir na igreja. E aí perde o significado. Hoje é dia da ceia do Senhor, então eu tenho que tomar a ceia. Vai perdendo o significado. Bom, o pastor pede para levantar, ou quem está aqui na frente pede para se levantar. Não, então eu tenho que levantar, eu tenho que ouvir, eu tenho que cantar. Acaba se perdendo. E a gente é suscetível a isso, meus irmãos. Quando nós passamos, vários e vários anos, ou vários momentos na presença do Senhor, e nós sabemos que parece sempre ser uma repetição, porque todo culto parece ser a mesma coisa. Muda uma palavra, muda um louvor, mas é a mesma coisa. E a gente pode cair no erro, na tentação de nos tornarmos alguém apenas de aparência. Todos nós, inclusive o pastor, nós devemos vigiar, meus irmãos, para que o nosso coração esteja sempre sincero diante do Senhor. Quando aparecer ali a letra, você olha assim e fala: eu tenho que buscar a Deus mais. Eu tenho que cantar com todo o meu coração. Eu tenho que de fato fazer isso com sinceridade. Não posso simplesmente fazer para aparentar para as pessoas. Eu não posso simplesmente ir à casa de Deus para mostrar para as outras pessoas que eu estou indo na casa de Deus. O profeta Isaías, ele disse que nós devemos tomar muito cuidado com esse ritual vazio.
com essa falta de sinceridade em nosso coração. Lá em Isaías 29, no versículo 13, o profeta Isaías ele é usado para confrontar, naquele momento, a hipocrisia do povo. Com o seu culto, ele diz assim, este povo, olha o que Deus falou por meio do profeta Isaías, este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, eles me honram, mas o seu coração está longe. Olha só, então é possível louvar a Deus, é possível adorar ao Senhor, ele está levantando as mãos, mas o coração ele não está próximo de Deus. É possível que as pessoas possam me olhar e falar, não, essa pessoa ela é muito crente, essa pessoa busca a Deus. E na verdade o coração está distante do Senhor. Meus irmãos, isso aqui é uma chamada, é uma exortação para nós. Nós devemos adorar o Senhor com sinceridade. Falei isso essa semana nas visitas. Você deve vir para a casa do Senhor com fé, com vontade. Você deve vir para a casa do Senhor com expectativa. Não, eu vou adorar a Deus, eu vou encontrar com os meus irmãos. Deus vai falar comigo por meio da sua palavra, eu vou adorar ao Senhor. E eu venho com vontade. Eu não venho arrastado como uma simples obrigação, compromisso. Compromisso é excelente, porque às vezes quando nós não temos tanta vontade, o compromisso que nós fazemos nos faz sair de casa e virmos adorar ao Senhor. Mas ele não é suficiente. Nós devemos vir sim. Eu fiz um compromisso de estar na casa do Senhor, mas eu tenho que vir e preparar o meu coração. Preparar o meu coração para vir adorar ao Senhor com sinceridade. Imagine o seguinte, imagine que uma pessoa, é seu aniversário, então uma pessoa fala assim, preparei um presente para você. Aí a pessoa vai lá e embala todo aquele presente bonito, aquele papel, aí vem aquela caixa enorme assim, seu aniversário, é seu amigo, sua amiga, aí você... não precisava, aí você pega aquela caixa, mas tá leve, já estranho, mas muito obrigado, tá? Eu não precisava trazer o presente, mas muito obrigado pelo presente. Aí você, que isso? Aí você pega o presente, você abre lá e não tem nada, apenas a embalagem. Como que você se sentiria? Como que você se sentiria abrindo um presente que estava vazio? Às vezes é assim que é a nossa adoração, é o nosso louvor. Como que você acha que Deus, ele se sente simplesmente com você abrir os seus lábios, abrir a sua boca e o seu coração está distante dele? Então busque a Deus com sinceridade. Seja sincero na sua busca ao Senhor. Busque ele com intensidade, com amor, com vontade, com paixão. Esse salmo também fala da dependência. Devemos cultivar essa postura de dependência diante do Senhor. Oração significa isso. E eu dependo do Senhor, por isso eu oro. Esse salmo nos incentiva a levantar as mãos em dependência. Entrega total do seu coração. Se entregue. Se entregue ao Senhor. Fala, Senhor, eu não quero mais ficar aí preso às minhas concepções, às minhas ideias. Eu quero me entregar totalmente. O Salmo nos mostra isso. Faça isso por meio da oração. Seja sincero diante de Deus. Fale. Quando você lê Salmos, você vê, né? Senhor, eu estou completamente com o coração quebrado, eu estou indignado, eu estou irado com os meus inimigos. Os Salmos nos ensinam a orar. Às vezes é esse o seu sentimento de ira, de indignação. Ore a Deus. Às vezes você está com anseio. Coloque suas ansiedades diante do Senhor. Mas se entrega de todo o teu coração ao Senhor. Você foi convocado para isso. Você foi chamado, Deus te criou para exatamente este propósito, adorar ao Senhor em total dependência, com sinceridade em seu coração. Então nós somos convocados, meus irmãos, é isso que
o Salmo está nos ensinando. Nós somos convocados a adorar ao Senhor, em primeiro lugar, em todas as circunstâncias, em segundo lugar, com um coração sincero, e em terceiro e último lugar, somos convocados para adorar ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. É a fonte de todas as bênçãos. O versículo 3 aqui no último verso, o peregrino agora, praticamente ele tem todas as suas malas estão arrumadas. Ele está preparado agora, é a última noite. É a última noite de festa. Está preparado para ir embora. Ele ali incentivou para que os sacerdotes, para que os servos do Senhor continuassem louvando a Deus. E agora, quando eles vão embora, são os sacerdotes que vão abençoar o povo. São os sacerdotes que vão fazer com que o povo vá embora para a tua casa, volte para a sua cidade, mas com esperança em seu coração. O verso diz, como se o sacerdote estivesse falando, de Sião te abençoe o Senhor. Observe que quem abençoava não era o sacerdote, não era os levitas, mas era o Senhor. O sacerdote podia apenas desejar ou proclamar a bênção sobre o povo, mas quem de fato abençoava o povo era o Senhor. Então ele fala, de Sião, lá do local, da cidade aonde está o templo do Senhor, aonde está a arca do Senhor, aonde simboliza a presença do Senhor, de Sião, te abençoe o Senhor. E aí ele faz menção, por que ele é tão poderoso para abençoar? Porque ele é o Criador dos céus, do céu e da terra. Então o Salmo termina com essa poderosa palavra de esperança. O salmista aqui quer mostrar que quando os peregrinos agora eles vão embora para sua casa, eles devem ir com esperança que o Senhor irá os abençoar. O Senhor irá abençoá-los. E pense, no início lá, Salmo 120, o local é hostil. O local onde que ele vai retornar é um contexto de pessoas que estão querendo guerra, que estão querendo ali fazer mal, que estão mentindo a respeito da sua vida. E eles vão voltar para onde? Eles foram até Jerusalém, estão adorando ao Senhor, mas agora vão voltar dos seus problemas, vão voltar para as situações e seus desafios, vão passar novamente por momentos de perigos. Mas como que eles voltam? Voltam com um coração diferente. Quando eles passassem por momentos ali, onde as pessoas poderiam caluniar, eles iam ter esperança que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança, aqui está Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que eles fizeram uma aliança, que eles foram adorar, esse Deus, lá de Sião, era poderoso o suficiente para abençoá-los lá na casa deles, lá na terra, lá nas situações mais difíceis e adversas. Eles deveriam reconhecer o Senhor é a fonte dessas bênçãos. O Senhor é poderoso o suficiente para nos abençoar. E não somente isso, que o Senhor te abençoe desde Sião, Criador dos céus e da terra, quando ele fala que ele menciona o nome do Deus da aliança, ele está falando, Deus ele tem prazer em te abençoar. Deus ele tem prazer e alegria em abençoar o povo que fez uma aliança com ele. Está no contrato. Deus ele é fiel ao que está escrito. Ele promete abençoar. Por isso que esse versículo ele é encorajador para o povo, encorajador para nós, porque fala de um Deus que tem poder para nos abençoar em qualquer lugar. Nós temos às vezes, a falsa noção de que Deus só nos abençoa quando estamos na igreja. Não pense dessa maneira. A igreja é apenas um local de adoração ao Senhor,
um local onde nós adoramos ao Senhor, é um local conveniente, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para te abençoar na sua casa, para te abençoar no seu serviço, lá nos seus estudos, na sua escola. O Senhor, Ele é poderoso para te abençoar. E meus irmãos, quando os sacerdotes, então ele falava, eles proclamavam a bênção do Senhor, eles falavam palavras que traziam verdadeira esperança. Por isso que o povo ia embora para casa com o coração cheio de esperança, com alegria, sabendo Deus que eles serviam. Lá em Números, capítulo 6, fala como o sacerdote, como que era essa bênção sacerdotal. Lá em Números 6, versículo 24 até o 27. Diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Está vendo que não era o sacerdote que abençoava, era o próprio Senhor. O sacerdote apenas, como diz assim, como nós nos dias de hoje, impetrava a bênção, declarava e proclamava a bênção do Senhor. E eles deveriam confiar que Deus os abençoaria. E meus irmãos, em meio aos nossos dias corridos, em meio às fraquezas do nosso coração, em meio às tentações da nossa vida, muitas das vezes nós esquecemos do grande poder de Deus. Muitas das vezes nós esquecemos que o nosso Deus, Ele não é um Deus que tem bênçãos limitadas ou poder limitado, ou é um Deus que cansa no meio do caminho. Eu e você podemos nos cansar de fazer o bem, podemos em algum momento da nossa vida falar, chega, já abençoei o suficiente, já ajudei o suficiente, agora não dá mais para mim, eu estou cansado. Mas Deus não é assim. Isaías capítulo 40, versículo 28 fala, não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus está te convidando para que você confie nele, confie no poder dele. Deus não está limitado a essas quatro paredes. Deus não está limitado para quem está aqui na frente. Ele não está limitado. Ele não se cansa de te abençoar, ele não se cansa de caminhar com você. Então confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Então, concluindo essa mensagem, meus irmãos, todo esse sistema, templo, casa do Senhor, levitas, profetas, sacerdotes ali, eles apontavam para algo. Apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. Apontavam para a pessoa do sumo sacerdote em Jesus Cristo. Ele que foi o sacerdote perfeito. Ele, ao mesmo tempo, quando ele morre, ele é a oferta e ele é o sacerdote que apresenta a oferta na casa de Deus, na presença de Deus. Ele é aquele que apresenta esse sacrifício final, aquilo que de fato vai agradar a Deus. E meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele faz isso, a palavra de Deus nos fala que Ele nos chama também para sermos sacerdotes. Você é um sacerdote de Deus. Você é alguém que apresenta ofertas ao Senhor.
É alguém que pode chegar, naquele tempo apenas os sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus e apresentar suas ofertas ao Senhor. Hoje nós todos podemos, por meio de Jesus Cristo, nos achegar a Deus. Ou seja, você não é dependente do pastor. O pastor, ele não é o seu mediador e nem pode ser. Você não é abençoado somente quando eu vou à sua casa, quando eu oro por você, quando eu prego a palavra. Você tem acesso a Deus, é o Senhor que te abençoa. Somente há um mediador, que é Jesus Cristo, não há outro. E você foi chamado para ser sacerdote, para você apresentar toda a sua vida, todo o seu louvor, toda a sua adoração, todo o seu coração, um coração sincero ao Senhor. Você pode se achegar a Ele nesta noite. Apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, você pode se achegar a Deus. Você pode apresentar suas necessidades a Ele. Você não precisa de outra pessoa, apenas do Senhor Jesus. Essa é a verdade bíblica, essa é a verdade desse salmo. Então hoje nós somos chamados a adorar ao Senhor. Lembra? Em todas as circunstâncias, com um coração sincero e reconhecendo que o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos responder ao Senhor, vamos lembrar do Senhor neste momento, louvando a Deus. Vamos louvar ao Senhor com um cântico, depois vamos participar da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo.